Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cinética. Hoje nós vamos falar um pouquinho de análise de dados de catálise de catalisadores heterogêneos. Então a aula de hoje ela é uma mistura com a aula passada, com a aula da P1 de análise de dados. Então nós vamos fazer propriamente hoje, desde determinação do mecanismo, vamos desenvolver uma lei, vamos determinar os parâmetros e, por fim, vamos projetar um reator catalítico para utilizar essa lei de velocidade, esses dados experimentais que a gente vai propor. Então, aqui nós vamos ter dados experimentais de um artigo de Papa et al. Esses autores eles estudaram a reação de hidrogênio e tolueno sobre um catalisador zeolítico, a clinoptilolita, para formar o metano e o benzeno. Então, esse exercício que nós vamos fazer hoje vai ser que nós não vamos para o laboratório retirar dados experimentais, mas eu gostaria que vocês pensassem que a gente foi para o laboratório, retirou esses dados experimentais de maneiras propositais, certo? Vocês podem ver que aqui tem várias, vários uns constantes, vários zeros constantes, justamente para que a gente possa perceber a influência ou só do tolueno, ou só do hidrogênio, ou só do metano, ou só do benzeno. Então, quando vocês forem para a indústria e vocês precisarem, sim, retirar dados experimentais para implementar um projeto novo ou testar um novo catalisador, a aquisição de dados ela precisa ser muito bem pensada. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, a primeira parte desse exercício vai ser deduzir uma lei de velocidade a partir dos dados experimentais. Então, a gente já fez um exercício muito semelhante já, que era para reator diferencial, aqui também, né? Então, nós vamos juntar muitos conceitos que a gente já viu na P1. Então, assim, nós vamos escrever como que vai ser o menos R do tolueno, né? Então, a gente vai escrever essa lei. Depois disso, a gente vai propor um mecanismo e vamos verificar se esse mecanismo proposto ele realmente vai bater com os dados experimentais que a gente tem nessa tabela, certo? Então, a gente vai propor. A terceira parte, a gente vai pegar a equação que a gente propôs e vamos determinar as constantes, que no caso aqui são o K, o KB e o KT. E, por fim, nós vamos projetar um CSTR fluidizado, que tem uma massa específica e tem uma conversão que ele me pede de 65% para que o nosso processo tem que ser no mínimo 65% eficiente para que ele pague-se, para que eu tenha lucro. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos analisar os nossos dados experimentais. Então, aqui a gente tem tolueno mais hidrogênio, que são os nossos produtos, dando o metano e o benzeno. A minha lei de velocidade na minha catálise heterogênea, vocês lembram que eles têm tanto a parte do numerador como a parte do denominador, certo? Então, assim, não necessariamente a minha lei de velocidade é heterogênea, ela vai ter apenas reagentes. Então, ela pode sim ter metano e benzeno, que são os meus produtos, como componentes que vão escrever a minha lei de velocidade. Então, eu preciso levar isso em conta. Dessa maneira, os meus dados experimentais, eles foram pensados de maneira que eu avalie a influência de cada um dos meus parâmetros, tolueno, hidrogênio, metano e benzeno, individualmente. Então, aqui eu tenho conjunto de dados do tipo corrida conjunto A, 1 e 2. Eu vou avaliar a dependência do metano. Por quê? Porque apenas o metano vai variar do conjunto A. Podem ver que os demais são constantes. Já quando eu estiver falando do benzeno, eu vou avaliar, por exemplo, a corrida 3 e 4. Benzeno, tolueno é constante, hidrogênio constante, metano constante. Apenas o benzeno varia. Quando eu for avaliar a influência do tolueno eu vou avaliar as corridas 10 e 11 e as corridas 14 e 15. Então, todas as demais, podem ver, estão todas constantes. Então, eu tenho a variação, certo? Apenas do meu tolueno.
Agora, quando eu for avaliar a dependência do hidrogênio, por exemplo, eu vou utilizar as corridas 7, 8 e 9. Podem ver, ó, tolueno constante, metano constante, benzeno constante. Eu só tenho a influência do hidrogênio, apenas o hidrogênio está variando. Então, quando vocês estiverem trabalhando com reator diferencial e vocês forem tirar dados experimentais, dados cinéticos, para verificar a influência dos componentes, né, que participam da reação, então serão tanto reagentes como produtos, a gente vai variá-los para que a gente possa verificar a sua dependência, a sua influência com relação, né, à nossa equação da taxa, certo? Para que a gente possa escrever uma lei de velocidade que seja consistente com os nossos dados experimentais. Então, gente, planejamento é tudo. Antes de vocês irem já fazer a aquisição dos dados cinéticos para poder escrever o RA, sentem, pensem, elucidem um planejamento que abranja todas as variações. Então, varia um, mantém todos os outros constantes. Varia um, mantém todos os outros constantes. E assim por diante. Para quê? Para que vocês possam verificar a influência individual de cada um dos componentes, certo? Eu trouxe mais uma vez um exercício dessa maneira. Por quê? Porque é muito importante. É uma das coisas, um dos corações da cinética é que a aquisição de dados ela seja feita, seja mensurada da melhor maneira possível, para que vocês não precisem ficar lá dando murro em ponta de faca, fazendo milhares de experimentos desnecessários que vocês nem vão usar. Então, planejamento é tudo. Então, quando vocês estiverem na indústria e vocês precisarem fazer análise de dados, sentem, prestem muita atenção nos dados que vocês têm e como vocês vão fazer essa aquisição, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem os nossos dados e vamos então deduzir a nossa lei de velocidade. O primeiro passo, nós vamos fazer então a influência do produto benzeno. Então, a influência benzeno para o meu produto benzeno. Nós vamos avaliar as corridas 3 e 4, certo? Ó, corrida 3 e 4, tolueno constante, hidrogênio constante, metano constante. Apenas variação do meu produto benzeno, certo? E da minha equação da minha taxa. A gente pode perceber o seguinte, quando o meu PB aumenta, ou ele aumenta de 1 para 4, o que acontece com o meu RT? O meu RT diminui, então menos RT' diminui. Dessa maneira, o que a gente pode inferir? A gente pode inferir que o RT' ele vai ser proporcional ao número que vai estar aqui em cima e inversamente proporcional ao benzeno, porque quando um aumenta, o outro diminui. Então, vai ser 1 mais KB PB do meu benzeno, certo? Então, isso significa que o meu benzeno ele está adsorvido na superfície do meu catalisador. Quando um aumenta, o outro diminui e assim, né, vice-versa, certo? Agora, vamos avaliar para o nosso segundo. O nosso segundo vai ser a influência do metano, certo? Vamos lá. Influência do meu metano. A influência do meu metano, nós vamos estudar as corridas 1 e 2. Vejam bem, tolueno constante, hidrogênio constante, benzeno constante. Apenas tenho aumento da minha pressão de metano 4 vezes, então o meu metano vai aumentar. Mas o que acontece com o meu RT? Não tem alteração, não tem alteração significativa. Então, o meu RT' sem alteração. Então, significa o quê? Que o meu metano ele não está participando ativamente no meu sistema. Então, esse meu metano, ele não está dissolvido, esse metano, ele não está reagindo, ele não vai participar da minha lei de velocidade, certo? Então, ele não vai entrar como um componente aqui escrito. Se eu colocasse esse metano, professora, mas eu tenho ali a diferença de 0,3, e se a gente colocasse ele como, que nem a gente fez no benzeno, inversamente proporcional e colocasse aqui o metano, Km vezes o PM. O que vai acontecer?
esse 1 mais KBPB vai ser muito, muito maior em termos de ordem de grandeza do que o KM e o PM. Por isso que, por mais que eu tenha aqui um 0,3 de diferença, os valores dessas minhas constantes, do 1 mais o KB vão ser números muito maiores do que o KM. Então, automaticamente, eu já vou dizer que o meu metano, nessa minha primeira consideração, que ele não vai participar diretamente da minha lei de velocidade. Ah, mas daí eu cheguei lá no final e eu provei que a minha lei de velocidade não está correta, ela não bateu com meus dados experimentais. Então sim, vocês podem retornar e considerar o metano, certo? Mas como a gente vai fazer uma aproximação, um chute, então nesse primeiro momento nós não vamos considerá-lo, mas pode ser que seja necessário considerá-lo lá para frente, aí vocês voltam novamente e levem ele em consideração, certo? Apenas isso. Agora, vamos falar da influência do tolueno, certo? O tolueno, ele já é um camarada um pouquinho diferente. Por quê? Porque o tolueno, ele vai participar em dois momentos. O tolueno, ele pode participar tanto com pressões de tolueno altas, como pressão de toluenos baixos. Por que a gente está dando maior ênfase também ao tolueno? Porque o tolueno é o reagente limitante da reação. Então, a gente precisa realmente fazer mais testes variando ele, porque ele é o reagente limitante, já sabemos disso. Então, a gente vai estudar a corrida 10 e 11 e a corrida 14 e 15. Na corrida 10 e 11, podem ver, a gente tem hidrogênio constante, metano constante, benzeno constante. Estaremos avaliando apenas a influência do tolueno. Já a baixas pressões, estão vendo? De 0,5 a 1. Já nas corridas 14 e 15, novamente, benzeno constante, metano constante, hidrogênio constante. Então, eu estou variando apenas o tolueno, mas agora numa pressão parcial de tolueno muito mais alta, de 15 e 20, certo? Vamos lá, vamos analisar. Corrida 10 e 11, nós vamos ter o quê? A minha pressão parcial do tolueno aumenta, 0,5 a 1, então a pressão do tolueno aumenta. O que vai acontecer com o meu RT? O meu RT', ele também vai aumentar. Então, eles são lineares, certo? Então, menos RT', eu vou ter aqui, certo, o meu PT, né? No meu tolueno, porque ele aumenta linearmente. Estão vendo? Certo? Certo. Agora, então, isso daqui para baixas pressões de tolueno. Estão vendo? De 0,5 a 1. Agora, quando a gente for analisar as corridas 14 e 15, eu estou analisando corridas com uma pressão de tolueno muito maior, 15 vezes maior, de 15 e 20. Então, quando eu analisei 15 para 20, a minha pressão do tolueno aumentou, não aumentou? Aumentou. Mas o que aconteceu com o meu RT? O meu menos RT, ele também aumentou. Mas ele aumentou ligeiramente. Ele aumentou muito pouco, tá vendo? Ele aumentou de 131 a 133. Então, eu posso sim dizer que o meu tolueno, além de participar ativamente ali no meu linearmente, certo? Quando um aumenta, o outro aumenta, e ele estar, sim, na parte de cima da minha equação, ele também vai estar aqui embaixo, como KT, PT. Por quê? Porque ele pode estar, sim, fracamente, muito mais fracamente, adsorvido na superfície do meu catalisador. Pode? Pode sim. Por quê? Porque o RT, nessa parte, eu estou dizendo que ele é quase independente de PT. É quase, porque a alteração que ele está fazendo é muito pequena. Mas ele é o meu reagente limitante, então, num primeiro momento, eu vou considerar que ele também pode estar fracamente adsorvido na superfície do meu catalisador. Então, por isso que a gente vai colocar ele aqui embaixo também, tá? Agora, eu tenho o meu último componente, que é o meu hidrogênio. Para que a gente possa conversar sobre o hidrogênio, nós vamos agora avaliar as corridas 7, 8 e 9. Corrida 7, 8 e 9, tolueno constante, metano constante, benzeno constante. Então, o que aconteceu?
Quando eu aumentei o meu P do hidrogênio, ó, eu aumentei o meu P do hidrogênio de 1 para 4, né? Aumentei para cima. Quando aumentei de 1 para 4, o que aconteceu com o meu RT? O meu RT aumentou linearmente. Vejam bem, a gente tem um aumento de 71, 142, 248. Então, ele foi dobrando. Então, isso significa que o meu hidrogênio, ele varia linearmente e concluímos, então, por esse aumento linear, que o meu hidrogênio, ele é de primeira ordem, certo? Então, nós temos aqui uma reação de primeira ordem. Ah, professora, não tenho certeza dessa ordem. Sem problemas. O que a gente pode fazer? Análise de dados e a gente vai colocar um alfazinho, por exemplo, em cima do hidrogênio para determinar qual a ordem desse hidrogênio. E vocês vão ver que vai dar próximo de 1, sem problemas. Dessa maneira, o hidrogênio ele está diretamente proporcional, certo, ao nosso RT de primeira ordem. Mas a gente não tem o hidrogênio variando inversamente proporcional para que a gente possa considerá-lo nesse primeiro momento que ele está dissolvido na superfície do meu catalisador, simplesmente ou numa cobertura muito pequena. Então, dessa maneira, eu vou considerar que 1 é muito maior que o K do hidrogênio e o P do hidrogênio. Então, novamente, eu só vou ter essa primeira parte. Então, é como se fosse o menos RT, ele vai ser proporcional também ao P do hidrogênio apenas em uma reação de primeira ordem. A princípio, isso, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todo mundo, juntar esse camarada aqui, né? Com esse camarada aqui e com esse camarada aqui. Dessa maneira, juntando todo mundo, a gente vai ter a nossa lei escrita da seguinte maneira. Ah, aqui tem um K, tá? K é P do hidrogênio elevado a 1. Então, dessa maneira, a nossa lei vai ficar menos RT', que vai ser K P do hidrogênio, certo? Primeira ordem, vezes o PT, tá vendo? PT aqui, dividido por 1 mais. Quem vai ser? KBPB mais KTPT, certo? Então, escrevemos a princípio a nossa lei de velocidade, certo? Para uma reação a partir de dados experimentais, mas pode ser que a gente precise alterá-la, certo? Pode ser que a gente em algum momento precise alterá-la, fazer alguma modificação, voltar, sem problemas. A gente vai fazer isso, ok? Primeira parte, então, deduzimos a lei de velocidade a partir de dados experimentais, certo?